Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos, todas, todos, à TV História em Casa. Hoje a gente tem o Brasil em Casa número 13, estamos ouvindo aqui Vestido de Hipocrisia, de Catumirim, @Catumirim. E hoje a gente recebe aqui Geni Nunes, que já está por aí. A gente vai falar a respeito de afetos indígenas e animalidades, resistência anticolonial. Deixa eu chamá-la. Oi, Olá, Geni, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bom? Que bom ter você por aqui. Gratidão, primeiramente, por nos ceder essa 1 hora de aprendizagem, de diálogo, né? Desconstruir um pouquinho aí. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, a gente funciona bem solto. Então eu vou fazer uma leitura para iniciar, te apresento e você segue. Quem estiver assistindo, quiser participar, perguntar, manda alguma coisa aí que a gente constrói esse momento juntos, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei um trecho de um texto seu hoje para fazer a apresentação, que é mais ou menos assim. Há quem simetrize desonestamente transgeneridade com transraça. Isso é um imenso equívoco ético. Enquanto pessoas racistas, apropriadoras, costumam ocupar posições de protagonismo e privilégio, pessoas trans são punidas estrutural e historicamente por serem dissidência. Não só não há privilégios, como o exato inverso. A branquitude e a cisgeneridade são posições que se fizeram hegemônicas às custas de colocar vidas não brancas e não cis como seu outro, como sua cópia e imitação. A hegemonia rouba todos os espaços e depois vê, inversamente, a retomada como uma invasão. Branquitude e cisgeneridade se reforçam mutuamente. Ambas são identidades que se positivam através da negativação de outras, ou seja, identidades coloniais são parasitárias. Descolocar-se do centro da vida alheia, do centro do mundo, é um gesto anticolonial. Para mim, você nunca será, dizem a nós indígenas LGBT. Mas talvez, só talvez, nós não existamos para convencer quem nos oprime a nos reconhecer. Pela artesania das nossas vidas, não precisamos dos espelhinhos coloniais. Esse é um trecho do texto de Geni, transgênero versus transraça, entre aspas, : inversões coloniais e suas desconexidades. Foi postado no dia 15 de setembro de 2020. E é dessa forma que eu apresento a nossa convidada de hoje. Ela que está embaixo na sua tela se chama Geni Nunes, ela é guarani, ela é graduada em psicologia, mestre em psicologia social e doutoranda em estudos de gênero e raciais na UFSC. Ela é militante do movimento indígena, ela é feminista e LGBTI e produtora de conteúdos digitais a respeito de colonialidade e monogamia. E ela está falando de Florianópolis, Santa Catarina. Geni, agora é tudo com você. Seja muito bem-vinda e a gente está aqui para te escutar. Ai, agradeço muito, é uma experiência bem curiosa ouvir um texto meu lido assim em voz alta. Obrigada por ter pegado esse trecho, espero que tenha feito sentido, que às vezes essas postagens, né, elas têm essa facilidade, né, de serem textos mais acessíveis, mas ao mesmo tempo o espaço é pequeno, né? Então tem essa limitação também. Então eu fico feliz também de conversar um pouco mais, né? Fazer a palavra em áudio também. Que... Então,
Queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de falar desse tema e até queria começar falando disso, assim, né? De como que, especialmente nós, pessoas indígenas, pessoas gênero dissidentes, é muito comum que a gente seja convidado para falar das nossas dores, né? Das nossas feridas. E embora isso seja muito importante, nossa vida vai além disso, né? Nossa existência não se resume às violências que a gente sofre. Então, eu fiquei muito feliz também pelo próprio formato com que você fez esse convite, deixando bem aberto, né, a escolha do tema. Isso é bem raro nos convites que eu recebo. Então, agradeço também por essa abertura sua. Ah, que bom. A gente deixa esse espaço porque fica mais tranquilo o diálogo também, né? Que bom que tenha gostado. Sim, esse tema do humano e do animal, né? Queria iniciar falando, né, que ele faz parte de um grande quadro, que é o quadro do binarismo, né, no pensamento colonial, que é um dos traços principais que a gente tem chamado da colonialidade, né? E aí, tanto esse binarismo que a gente vai focar mais hoje, quanto outros também, como natureza e cultura, homem e mulher, né, selvagem e civilizado. Então, esses binômios todos, né, são dos traços principais do pensamento colonial. E aí eu queria iniciar fazendo uma diferença entre dual e binário, porque temas duais a gente vai encontrar em muitos povos, em muitos contextos, em muitas épocas, talvez todas, arrisco dizer, mas o dualismo, ele não é a mesma coisa que o binarismo. Então, o binarismo, ele é um problema na medida em que esse par se estabelece pela uma hierarquia. Então, quando esse duo acontece pela via de uma dominação, a gente fala de binarismo. Então, não confundir, por exemplo, né, em que vários povos, por exemplo, vão falar de, sei lá, de um encantado da noite, do dia, do sol e da lua. Isso não necessariamente é sobre binarismo, né? Então, eu queria iniciar fazendo essa diferenciação e também falar sobre duas noções de diferença que eu tenho trabalhado, que eu tenho chamado de diferença recíproca e diferença colonial. Então, às vezes, quando a gente faz esses debates, as pessoas ficam achando que nós somos contra a diferença, contra a diversidade, que a gente só quer que tenha um único pensamento, né? E isso é incorreto por vários motivos. Um deles é que é justamente o contrário, né? A gente é contra os sistemas coloniais por eles serem esse sistema de uma verdade una, de um único Deus, de um único jeito de ser no mundo, né? Então, é justamente pela diversidade dos modos de vida. E um outro aspecto é que a diferença recíproca é essa diferença em que eu sou tão diferente de você quanto você é diferente de mim. E a gente pode pensar naquele exemplo que eu estava falando de um dualismo. A diferença desse modo recíproco para o modo colonial é que no modo colonial há uma hierarquia, né? Então, você é diferente de mim porque você é a norma da qual eu difiro. Então, essa diferença que se dá a partir de uma hierarquia, de uma dominação, é justamente a diferença do humano e do animal que a gente vai falar hoje, de como ela se construiu. Não se construiu como diferença recíproca, e sim como uma diferença vertical, não uma diferença compartilhada, horizontal, né? E aí, trazendo um pouco para as nossas questões, né? Um dos primeiros marcos que a gente traz, e que é bem atual ainda, é a noção de selvagem e civilizada, que acompanhou e ainda acompanha muitas produções na área das ciências humanas, imagino que nas outras também, mas falando das que eu tenho mais proximidade, né? Então,
a gente ainda tem, por exemplo, muitas disciplinas em cursos como antropologia, que são disciplinas com o nome de sociedades complexas. E aí, pensando nesse plano de fundo, né, do que o que uma sociedade tem que ser para ser complexa nesses trabalhos, né? Ela precisa não ser uma sociedade de pensamento mágico, tribal, né, indígena, basicamente. Então, esse duplo de sociedade complexa, sociedade simples, de civilização e de selvageria são sistemas que se complementam, né? Então, para que houvesse um povo, né, que se afirmasse civilizado, foi preciso construir um contraste de outros povos incivilizados, selvagens. E aí, para construir esse ideal de humano, foi necessário essa diferença pro animal. E aí, né, na escola mesmo, eu lembro muito que uma das explicações que eu ouvia era de que o ser humano era animal racional. E aí os outros eram irracionais, né? Então, mesmo quando incluía o humano num espectro de animalidade, ainda fazia essa diferença interna do humano como dotado de pensamento versus os outros animais irracionais, instintivos, né? E aí essa aproximação ela é muito particular. Sim, Isso, bem. isso é atual, ainda acontece nas escolas. O ser humano racional e os outros seres animais, né, os selvagens. Então, só para a gente pontuar, está acontecendo ainda essa forma de ensino, né? Exatamente. E é uma diferença que remonta à diferença de mente e corpo também, que é outro binarismo muito importante dessas discussões. Então, nessa positivação do humano, quanto mais próximo de mente e de razão, melhor. Quanto mais próximo do corpo, mais próximo de sexualidade, de selvageria, de violência, né? Então, esse ideal de mente e corpo, ele não aparece só na relação entre humanos e animais, como no próprio humano. Essa cisão é interna, né? E espero que esteja fazendo sentido, não sei se estou indo muito rápido. Pode seguir. Tá massa, sim? Tá demais, pode seguir. E aí, assim, um exemplo que eu gosto de trazer é a questão da roupa, né? E tem um livro do Derrida que ele trabalha muito essa questão, acho que é O Animal que Logo Sou, para quem quiser aprofundar mais essas questões, em que ele faz esse debate de como que a nudez ela é alocada para um corpo humano, enquanto a gente olha para uma vaca e não diz que ela está pelada, ela está vestida de si mesma, né? Ela está ali existindo, então, ou uma cobra ou qualquer outro bicho, a ausência de uma segunda pele, né, de uma segunda roupa, não é um sinal de nudez ali. E aí, quando as missões vieram para cá, né, desse trabalho de catequização, um dos grandes eixos de tornar humano nós que éramos postos nessa posição de selvagem foi a questão da roupa. E ainda né, como você falou, são debates muito atuais. O nome do livro é O Animal que Logo Sou. E aí essa questão da roupa, ela marca então uma diferença entre o que seria esse humano e animal. Porque enquanto o bicho não precisaria estar vestido, o humano precisaria se cobrir da sua vergonha, né? E aí até uma frase bem emblemática, né, do Pedro Vaz de Caminha. Eu sempre falo Pedro, tadinha, Pero, que ele diz, né, pardos nus sem o que lhes cobrisse as vergonhas, a frase dele, né? Então, essa noção de que a roupa, ela seria uma mitigação do pecado no discurso bíblico, né? Você está vestido conferiria uma respeitabilidade, uma honra perante Deus. E aí, então, essa elevação perante Deus envolve um afastamento desse imaginário do que é um animal nu, né? E aí essa catequização ela ainda segue, né, muito muito atual, incidindo inclusive sobre esse ponto mesmo da roupa, né, em que no pensamento
colonial, em geral, crime e pecado tem uma fronteira muito tênue, né, do que é errado moralmente e do que é errado na lei. E aí a questão da roupa, ela ilustra muito isso, né? Porque se a gente sai na rua pelada, isso é atentado à nudez, opa, Pudor. atentado ao pudor, né? Isso. Essa ideia de pudor e de vergonha, né? Ela é criminalizada, inclusive, né? Então, isso do crime e do pecado também acompanha muito essa noção de uma vulgaridade também, ainda que a pessoa esteja vestida, né? E a gente pode pensar nas interlocuções que isso tem com misoginia, por exemplo, né? Em que uma mulher mais pura, uma mulher direita, está vestida de determinadas maneiras, né? E, em contraste a outras que são vulgares, mais sexualizadas e, portanto, com roupas indecentes ou coisas do tipo. Então, é uma boneca russa, né? Esse debate todo, porque tem essa diferença de quem está com roupa e quem não tem, e depois tem as diferenças internas de que roupas você pode ou não usar dentro desse imaginário aí de moral, né? De correção, enfim. E aí, seguindo um pouco esse debate, a ideia de alma, né? Que também é outro ponto que eu sempre trago, que é essa pergunta emblemática, né? Que os jesuítas fizeram de se a gente teria alma ou não teria. E aí, caso a resposta fosse negativa, a gente seria bicho. Sendo positiva, tendo alma, então é possível ser catequizado, né? Então, essa presença ou ausência de alma é o que garante a humanidade, né, no cristianismo. Tanto que os alvos, né, se o céu fosse um edital que as pessoas pudessem concorrer ou não, é quem tem alma, né, para ir ou não para o inferno. Então, eu acho que tem até um retrocesso, porque o Noé, pelo menos, ele foi mais já, né, trouxe vários bichos ali com ele. No cristianismo isso é bem menos presente, essa ideia de salvar os animais junto com os humanos no Velho Testamento. E aí é uma leitura que eu faço já faz uns 15 anos, mas é uma leitura bem amadora. Queria pontuar que não é uma leitura assim, digamos, estrita eu penso mais nos efeitos que isso tem hoje, né? De como que esses discursos têm efeitos contemporâneos, né? Mas então, seguindo, pensando nessas diferenciações ao longo da história, uma das questões que são bem importantes, eu acredito, é a noção de direito, né? Então, se num primeiro momento a ideia de direitos humanos era estendida a humanos específicos, inclusive nem era estendida a mulheres, crianças, pessoas racializadas, né? Pensando nessa democracia grega, protótipa, né? Então, uma democracia pensada para determinados humanos, depois houve uma ressignificação dessa ideia de direitos humanos, pensando no direito das mulheres, e muito mais tarde houve alguma consideração a respeito de direitos animais. No entanto, mesmo quando há esses pequenos avanços, né, na legislação, eles são muito focados em um animal que de alguma forma tem alguma proximidade conosco, né? Então são animais que são mamíferos também, ou esses que são domesticados, né? E a gente tem pautado isso, né? Qual que é o direito de um rio? Qual que é o direito das matas, né? Não é um direito animal estritamente, mas é um direito de um ser, né? De uma vida. E aí essas questões, né? De pautar essa, esses debates do qual que é o direito de um rio, por exemplo, vem sendo feito, né? Eu não tenho agora os dados, mas eu soube que em alguns países já tem essa jurisprudência de pensar os direitos desses seres como também dentro de determinadas legislações, e vem sendo um debate que nós, povos indígenas, trazemos desde muito tempo, né? Porque essa noção de... Ah, e aí eu queria trazer uma frase que
ilustra um pouco algumas desses debates que eu estou trazendo. Está no Ética Nicômacos, do Aristóteles. Ele diz o seguinte: com efeito, todas as coisas recebem os cuidados daqueles que as usam, mas não pode haver amizade nem justiça para com objetos inanimados. E não se pode ter amizade por um cavalo, um boi, nem por um escravo, porque não há nada em comum entre eles e nós. Pois o escravo é um instrumento animado e o instrumento é um escravo inanimado. Então ele faz, né, uma aproximação literal dessas vidas, desses objetos e das pessoas escravizadas como algo utilitário, algo que serve para algum projeto, né? E aí isso retorna para a ideia de propriedade, em que se tem uma noção muito reificada, né, de que as vidas dos bichos são propriedades. Então a pessoa é dono de algo, né? É dono de tantos bois, é dono de tantos cavalos. E isso, num ponto de vista mais extremo, é a racionalidade que operou e opera na escravização, em que é possível você ser dono de uma outra vida e de você capitalizar em torno de outro ser vivo. E aí essa noção de propriedade, para nós Guarani, ela é muito distante da nossa cosmogonia, né? Na medida em que a gente entende que não é possível ser dono do rio, da mata, não é possível ser dono de outros bichos, tampouco ser dono de outros humanos. Então, essa possibilidade de tornar algum ser vivo um objeto está muito também reforçada, né, pelo modo de produção capitalista contemporâneo também, né, em que as coisas têm o seu valor pela sua utilidade. E aí eu queria lembrar de um trecho que eu acho bem emblemático, que é Jesus, ele estava, para quem quiser acompanhar na Bíblia depois, Jesus e a figueira. Não sei se vocês conhecem essa, essa história. Ela está em Mateus 11, para quem quiser pesquisar depois, quiser conferir. E aí, para quem não conhece essa história, é assim: Jesus ele estava caminhando, né, com o grupo dele de discípulos, e aí ele passa por uma figueira, e essa figueira, ele estava com fome, e a figueira estava sem frutos. E aí ele fica putaço com isso, e pede a Deus, né, amaldiçoa essa figueira e ela seca. E aí eu acho muito interessante essa passagem, porque assim, é literalmente uma expressão de que se a árvore não é útil pro humano, né, ela não é digna de viver. Então, se a gente pensa que uma figueira, né, é uma árvore bem frondosa, que abriga ninhos e muitos bichinhos, e que ela é uma sombra, ou mesmo que ela não fosse por isso, mas ela é digna de existir, ainda que ela não nos dê fruto, né? E acho que essa parábola ilustra um pouco essa noção de que as vidas não humanas, elas só são dignas desde que elas sejam úteis para um projeto nosso. E isso começa desde o Gênesis, né? Quando Deus diz para Adão, né? Domine as aves, domine as matas, e cria o mundo, e cria inclusive a Eva, como um coadjuvante do protagonista Adão. Então ele está colocado no centro do mundo, e todas as outras coisas que existem são postas como auxiliares desse ser, né? Então essa estrutura toda de hierarquia, ela é muito atual também, né? E aí com isso foi se construindo uma noção de que se parecer com bicho ou se aproximar de bicho é uma ofensa, porque foi se negativando, né, historicamente, essas vidas, né? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui mais uma referência, que é a Grada Quilomba. Ela não faz essa articulação explicitamente, mas é a referência que eu estou usando para falar dos 5 eixos do racismo. E aí ela elenca:
a infantilização, a primitivização, a incivilização, a animalização e a erotização. E aí eu queria, nessa etapa, mostrar um pouquinho para vocês como que os discursos racistas, eles têm uma intimidade muito grande com o discurso especista. Então, quem nunca falou, por exemplo, né, com voz de bebê para o cachorro? Não estou julgando, eu inclusive também faço. Mas o que eu quero dizer é que, independente da idade de um bichinho, ele é colocado na posição de um bebê. Nesse sentido de que dificilmente alguém vai viver com um cachorrinho e vai dizer, olha, essa poodle é minha mãe. Mas o inverso é super comum, né? Essa poodle é minha filha. No sentido de que a própria hierarquia parental do humano é aplicada nas relações humano-não humano de uma maneira que tem em vista a autoridade, a posição de hierarquia, né? Então, dificilmente, né, alguém vai falar que é um tio, um primo, outro bichinho, né? Vai ser sempre numa posição de filiação, de autoridade, né? E isso traz um pouco essa ideia de cuidado em que a gente cuida do filho, né? O filho não cuida de volta. Então, é um cuidado de uma linha mais linear, assim, né? Então, essa infantilização dos bichos, para além desses exemplos, assim, mais carinhosos do cotidiano, ela implica também numa ideia de retirada de autonomia, que acontece com as crianças e que aconteceu e acontece conosco indígena também, porque até bem pouco tempo nós não tínhamos sequer o direito de viajar sem autorização do Estado, né? Justamente por essa proximidade entre o estado de autonomia que nós tínhamos com crianças, por exemplo, né? Então, essa infantilização é um dos traços que, a meu ver, são comuns dessas violências, né? O outro, que é mais óbvio, é a ideia de primitivização, né? Alguém que tem o pensamento rudimentar, que é básico, que é instintivo, versus alguém que é racional e evoluído. Um outro também, que é a erotização, que aí eu vou trazer alguns exemplos, se vocês forem lembrando de outros, podem ir comentando também. Mas muitos das ofensas misóginas recorrem, né, a animais. Então, vaca, galinha, cadela, são algumas das referências que se tem desse cruzamento entre erotização e misoginia, né? E aí, umas outras também que se usa, que é a mais marcante, é a do macaco. Que no caso dessa ofensa racista, o que se quer dizer é que pessoas racializadas não seriam tão humanas assim, elas estariam num subestágio de humanidade. E aí, nesse sentido, quem é mais parecido com o humano seria o macaco, então seria um nível abaixo desse humano universal, né? Então, historicamente foi se tecendo essa construção de que quanto mais distante desse humano universal, menos digno de respeito, menos digno de dignidade, né? Então, tem até essa expressão, né, que a pessoa fala, fui tratado como um animal. E a gente já sabe que a pessoa quis dizer que foi maltratada, porque é um lugar, assim, já posto de violência, ser tratado como um animal, né? E aí, um outro efeito também de racialização e dessa ligação com o especismo tem a ver com um pedaço, que, a meu ver, as violências estruturais elas operam muito nessa via. Então, você deixa de ser uma pessoa inteira para ser a sua bunda, o seu peito, a sua boca, para ser o seu corpo, né? Então, você não é mais visto como uma pessoa inteira, você é visto como o recorte daquela racialização ou daquela marca sua, né? E aí, um exemplo que eu trago também é os móveis e as árvores. O móvel um dia foi uma árvore, né? E esse distanciamento que a colonização produz da nossa relação com os outros seres faz com que, acho que raramente, né, a gente possa olhar
para os móveis como um pedaço de um ser que já foi vivo, de um ser que tem sua inteligência, que tem sua comunicação com outros seres parecidos com ele, né, da comunicação das árvores, que é um ser que permite que a gente respire, basicamente isso, né, que nos garante a vida e que acaba virando um adorno, um adereço, algo que você pode usar por capricho, né? Ou então, por exemplo, os encarceramentos, né? E aí tem vários trabalhos que fazem um diálogo entre a ideia de jaula, que é mais pensada para os bichos, com a ideia do encarceramento, em que você também está numa espécie de jaula, né? Então, essa forma de lidar com a punição aproxima o humano do animal também, né? Jaula, prisão, ou por um motivo banal, né? De você, sei lá, ter um peixe em casa e um peixe que mora numa das casas mais incríveis, né? Do planeta, que vão, por exemplo, o mar, que tem uma infinidade de outros seres, de vida, de potência, para morar dentro de 2, 3 palmos de um vidro sem vida. E essa, por um motivo de, achei bonito, sei lá, né? Então, essa aproximação, né, de lidar com as vidas não humanas por um motivo banal, fútil, ou de utilidade, ou de alguma serventia mesmo, né? É uma característica do pensamento colonial que autoriza, inclusive, um afastamento ético em relação às violências da desmatação, né? Do desmatamento, perdão, as violências de mineração. Todos esses grandes problemas que a gente tem de violência dita ambiental, né? Elas têm como pano de fundo essa desafetação que se tem com esses seres. Então, enquanto para a gente, né, a morte de um rio é a morte de um ser vivo, de uma pessoa, de um ser sábio, ancestral, para outro ela é apenas um lucro, né? Então, esse afastamento emocional, ele também é um fator, né, que facilita a exploração capitalista e essas violências todas que a gente está falando, né? E aí eu até lembro de alguns dizeres populares que a gente tem, como, por exemplo, eu preciso matar um leão por dia, como um atributo de trabalho, de esforço, né? Ou matou 2 coelhos com uma cajadada, ou tal pessoa tem espírito de porco, ou fulano é uma cobra, né? Então, desde fisicamente até no sentido moral, os animais são usados como forma de ofensa no pensamento colonial o tempo inteiro, né? Até lembro dessa história do amigo da onça, para quem não conhece, que o cara estava falando para amigo dele, que era um caçador, né? Falando para o amigo dele que essa é uma das versões, acho que tem essa diversidade, né, no nosso país de como essas histórias são narradas. A que eu conhecia era essa, assim, de que um caçador estava falando para um amigo que ele vinha tentando caçar essa onça há muito tempo e não conseguia. E aí esse interlocutor dele, né, esse amigo, fica contente, assim, de que ele não conseguiu caçar a onça. E aí ele pergunta, né, você é meu amigo ou amigo da onça? Dizendo, né, como que você quebra esse pacto de torcer por mim e torce pela onça, né? Então, o amigo da onça é um pouco essa noção de falsidade. Você quebrou um pacto que você deveria ter com o humano para ser amigo da onça. E daí eu brinco que a gente sim, né, amigo da onça, que ela consiga fugir desse tanto de tiro, né, que as persegue. E aí tem outros exemplos também, né? Acho que são muitas referências no vocabulário, né? Como, por exemplo, a do estado vegetativo, que eu estava lembrando de cedo, né? Que é muito usado para se referir a quando uma pessoa está num estado de semivida, né? Então, se uma pessoa está em estado vegetativo, ela já não teria
uma série de capacidades de socialização, né? Enfim, acho que vocês entendem o que eu estou falando. E voltando de novo, né? A gente só está vivo por conta do estado vegetativo das plantas, né? O estado vegetativo é um estado extremamente criativo e rico de potência e de uma existência mágica e brilhante aqui na nossa Terra, né? Então, essas questões que eu queria trazer mais, né, da gente se reconciliar com isso, e esse é um convite que eu faço, né, que para minha própria trajetória tem ajudado muito a curar essas feridas coloniais, é que quando alguém tenta me ofender, me xingando de algum bicho, eu me perguntar se isso é uma ofensa para quem diz ou se é uma ofensa para mim também. Porque a eficácia da ofensa só se concretiza se a gente também concorda, né? Que ela tem esse conteúdo de verdade. Então, perceber que essas narrativas todas são uma forma específica, colonial de construção, nos ajuda a olhar de outra forma para essas aproximações, né? Então, se alguém falar, até teve um discurso do Bolsonaro, acho que ano passado, que ele falou, né? Os índios já estão quase como nós, já estão se aproximando, né, desse ideal. E isso aparece, essa questão de usar os animais como ofensa, ela é complementar a de usar o humano como elogio. Então, né, quem nunca falou, por exemplo, eu quero um tratamento humanizado, ou tal coisa é desumana. Então, a gente, ao mesmo tempo que usa os bichos como ofensa, usa o humano como elogio. E é um pacto que a gente não fecha, né, com isso, por entender que nós somos mais um dos seres que compõem, né, a vida. E aí, voltando àquele debate que eu trouxe no começo, sobre a noção de diferença, eu queria trazer isso, né? Que as pessoas falam, não, mas realmente a gente é diferente dos outros animais. E o que a gente está trazendo não é que a gente é igual, é que a gente é reciprocamente diferente. Então, eu lembro das minhas aulas de psicologia, né, em que os professores falavam: o ser humano é o único animal que faz tal e tal e tal coisa. Isso não é uma mentira, mas isso é um exemplo tendencioso. Porque se a gente pegar qualquer outro bicho, ele também vai ser o único bicho que faz aquelas coisas. Então, formigas são o único tipo de bicho que faz tal coisa que o outro, que um golfinho, por exemplo, não vai fazer, ou que um tubarão não vai fazer, né? Então, se a gente eleger as características de determinado bicho para ser o centro do mundo, todos os outros vão estar em falta. E aí, tirar esse humano do centro. Opa, eu acho que deu uma travada lá. Ela está falando de tirar o humano do centro. Opa, voltou. Você estava no processo. Então, tirar esse ser humano do centro. Deixa eu aproveitar que você deu uma pausinha aqui para a gente lembrar. Quem quiser fazer alguma pergunta, coloca aí, manda para a gente, interage, que a gente constrói junto. Isso aqui está maravilhoso, Geni. A gente teve uma aula aqui de dual, binário. Muito importante, diferença recíproca e colonial, né? Que a colonial vai trazer a hierarquia aí, então acho que dá para a gente pensar muito bem a partir desse viés. Aí você segue aí de tirar o ser humano do centro. Isso. Essa ideia de que a gente está no centro do mundo é o que faz com que, né? O que fez com que determinados humanos se autorizassem a dispor dessas vidas a seu bel prazer, da maneira como eles conviessem, né? E aí até trago um exemplo nosso, que é muito comum na literatura antropológica, o termo nômade, né? Para se referir a determinados povos indígenas. E nós, Guarani, somos um desses povos que são nomeados dessa forma. Mas, do nosso ponto de vista, essa não é uma boa palavra, né? Porque, assim, até recomendo o trabalho do parente Anastácio Peralta, né? Que ele é Guarani Kaiowá, que ele comenta disso, que
antes da gente ter essa política de demarcação, de não poder sair da terra para não perder o território, né? Esse trânsito era muito maior. Mas não era um trânsito focado na gente humano, era um trânsito focado no descanso da terra. Então a gente entendia que a terra também é um ser vivo e que precisa descansar. Ela nos dá esse alimento, isso é um trabalho, e se a gente explora, ela fica cansada, fica estéril, né? Então a gente mudava de 3 em 3 anos de território para que a terra pudesse ter esse período aí de descanso. E aí a gente pensa também que nós, seres humanos, nós também somos um território. E o que o capitalismo faz, por exemplo, é explorar esse território até sua extenuação. É deixar ele esgotado e cansado, tal qual o agronegócio faz, por exemplo, com as terras, deixando elas inférteis, né? Então, esse processo de cuidado e de descanso com a terra, com o território, ele é uma forma de cuidado que a gente não estende só a nós, como estende também aos outros seres, né? E aí eu sempre digo assim, né, que ou somos todos gente, né, o rio, a também são gente, ou somos todos animais. Humano e animal em hierarquia é algo que não faz sentido pra gente, né? Mas não sei se tem alguma questão. Essa basicamente era a apresentação que eu pensei em trazer para vocês. Geni, eu só Espero tô que tenha vendo feito aqui, ó. sentido. Eu só tô vendo aqui, só agradeço. Um monte de coração subindo, maravilhosa, encantadora, demais, musa. Ai, tá demais aqui. Vamos lá. Eu estava aqui refletindo na sua fala a respeito do direito, né? E aí você traz uma questão extremamente complexa a respeito do direito, né? Porque a gente tem a relação, e também quando a gente fala de uma justiça escrita pelos homens, que vai virar esse livro Constituição, né? Sim. Isso, a gente tem uma lei que rege o universo também, que está tudo ligado, e a gente tenta racionalizar, colocar num papelzinho para tentar seguir essas leis. O quanto essa armadilha que você também citou aí, essa gaiola, ela está dentro das casas e cercando a gente numa questão de pensar também o direito, esse que se conquista, né, dentro da sociedade, como ainda pensar uma burguesia internacional, né, essa que detentora do capital de fato, como ela ainda cede em alguns momentos migalhas e a gente não pode se iludir com essas pequenas conquistas, né? A luta é muito maior, né, do que essas migalhinhas que a gente ganha aí, né? Exato. Eu sempre tenho dito que, para mim, todos os bichos são de estimação. E não só os bichos, né? Tudo que faz parte da vida deveria ser de estimação, inclusive porque é o que possibilita a nossa existência. Então, o mínimo, né, que a gente deveria ter é estima por tudo que se conecta, né? Porque, por exemplo, a questão da água. A água, como nossas lideranças têm dito, né? A água se planta. Então, não tem como uma pessoa defender a água sem pensar nessas outras questões, né? E é isso que você faz, né? De não se contentar com essas migalhas é muito importante, porque essa ideia de um capitalismo verde, né? De um desenvolvimento sustentável, é algo que a, a parenta Aline Caiapó comenta, também a Queretu Chapuru traz, que para a gente, em vez de desenvolvimento, a gente tem pensado em envolvimento. A saúde das relações não se dá com esse afã de querer crescer e continuar e acelerar o tempo das coisas, né? De uma maneira que, inclusive, tem muito a ver com a ansiedade, né? Que é uma aceleração do tempo, ou com a depressão, que também de certa forma, está preso no tempo. Então, a própria cura, né? Se a gente pensar essa saúde mental, também está envolvida na forma como o ritmo da vida acontece. Então, o modo como a gente se envolve ou não com os seres que vivem conosco nos é mais interessante do que
desenvolver, né? Essa ideia de progresso, né? Uhum. Vamos lá. Chegaram algumas perguntas aqui para você conseguir tomar uma aguinha também aí. É, Cairá, Cairuaru. Pergunta, Geni, qual termo seria melhor usar no lugar de nômade, então, nesse processo que você citou aí anteriormente dos 3 anos? Certo. Então, nós dissemos que nós somos povos em movimento. E aí esse movimento não é algo, de novo, que é exclusivo a nós, né? Até lembrando de uma fala do Daniel Munduruku, que ele traz sobre esse debate, né? De que a água parada, ela apodrece, ela morre, né? Água parada é água morta. Então, a água, por exemplo, de uma piscina, é uma água em que não vai ter poucos humanos no geral, né? Mas vai ter só o humano ali, enquanto que a água do rio, por exemplo, a água do mar, vai ter centenas, milhares de seres partilhando, né, dessa água que é viva, que produz vida. E aí, essa noção de que a própria vida é movimento e de que ela precisa circular é algo que faz parte da nossa cosmogonia de se sentir parte da vida, né? Então a gente está em movimento porque a vida está em movimento e as coisas paradas ela apodrece, né? Então é um pouco nesse sentido, assim. Vamos lá. O termo, talvez, nômade, já seja um termo colonial, né? Sim, sim. Aqui, vamos lá. Rei. Ah, eu sou péssimo de ler esses nomezinhos aqui. Rentina Castilho diz assim: Geni, fico pensando que militâncias veganas também hierarquizam animais, vegetais para alimentação, mas estão também ligadas a um cuidado contra avanço da pecuária e desmatamento. Então, acho que a pergunta é: e o veganismo dentro desse processo descolonial? Porque isso dá um debate de 1 hora, né? Para falar a respeito do veganismo, principalmente, Sim. porque o veganismo já é um termo colonial, né? Vamos lá, vai lá, Geni. Eita, eita. Então, eu acho que o movimento vegano traz questões que são importantes e que são relevantes de serem debatidas. Mas, assim como outros movimentos que têm um protagonismo de pessoas brancas, muitas vezes a forma de pautar esses debates é uma forma racista. E isso é muito problemático, né? Então, por exemplo, a gente tem um processo que está sempre atual e que é antigo ao mesmo tempo, de tentar criminalizar o uso de animais em rituais de matriz indígena e africana, né? Isso tem muita participação de pessoas veganas. Isso, para mim, é um grande. Não é um contrassenso do ponto de vista da branquitude, mas é um contrassenso do ponto de vista da própria pauta, assim, né? Então, esses ataques, eles têm aquilo que eu vinha falando antes, né? De que está muito, muito próximo dessa racialização toda, que é aproximar pessoas não brancas de hábitos extremamente estranhos, selvagens. Então, a gente teve muito isso, esses discursos com o racismo amarelo em relação a pessoas chinesas com a epidemia, por exemplo, né? De ter todo esse imaginário de que tipo de comida que eles comem e de que eles são supostamente muito mais estranhos do que os hábitos ocidentais, ditos ocidentais de alimentação e tudo mais. E aí, no racismo religioso, isso aparece muito forte, né? Então, esse afunilamento dessa crítica, enquanto a gente tem, por exemplo, né, a Friboi, e simetrizar um uso espiritual e ritualístico com o capitalismo e colocar no mesmo grupo, é muito desonesto, né? Muito racista mesmo, para dizer mais pontualmente. E eu acredito que tem também
essa questão de uma segmentação no movimento vegano, e eu falo também é, uma. Eu não me afirmo mais vegana, mas eu não consumo produtos de origem animal. E eu notei isso, assim, né? De como que tem essa questão dos animais, mas os rios, por exemplo, não raramente entram como uma pessoa importante nesses debates veganos, né? Ou a Amazônia, a Mata Atlântica e todos esses outros seres que não têm uma parecência, de alguma forma, uma proximidade com o humano, naquilo que eu vinha falando antes, né? Se é algo que tem dois olhos, um nariz e uma boca, dá para de alguma forma mais do que um rio. E aí é muito bonito porque nós nos referimos a esses outros seres como nossos parentes, né? Só que não é um parentesco narcísico. Eu, por exemplo, não sei se eu me pareço com um rio, do ponto de vista fenotípico. Espero que sim. Mas eu digo, essa aproximação que se tem, né, de parecência com o humano, é às vezes a forma que as pessoas encontram de ter alguma empatia. E isso é muito importante de descolonizar, né? As coisas não precisam parecer com o humano para elas serem dignas de cuidado e de afeto. Ah, maravilhoso. Aqui, ó. Bruna Gilvana 86, Geni, sempre tão potente lhe ouvir. João Jordani, Geni, coração. Vicky, coraçãozinho. Ana Moura, corações. Flores Nascimento, corações. Raíssa, coração. Nunca vi tanto coração, Geni. Tá maravilhoso isso aqui. Ai, que bom. Aí tem aqui um comentário. Mariana.bia_s. Os povos daqui do Nordeste entendem bem isso. As migrações sempre foram comuns. Aí vem o colonizador e nos obrigou a ficar em pequenos espaços e empobrecidos. Citando o Nordeste. Aí tem a Ana Moura. Quantas almas anciãs cabem nessa mulher? Pelo amor! Yves Brum, muito bom. Uma questão muito importante de ser debatido. Olha, nunca vi tanto coração, hein? Agradeço aqui, ó, tá escrito. Agradeço a resposta, também tenho evitado me dizer vegana. Foi a Rentina Castilho que perguntou anteriormente a respeito do veganismo. Vamos lá. Nós estamos caminhando para os últimos 7 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta é agora, se não, eu vou lá nessa questão de desconstrução. E eu estava vendo alguns estudiosos vão colocar, ao observar os povos originários da América do Norte, surgiu um termo que é comunismo primitivo, para se referir a esses povos, né? Então, muito antes de Marx, os povos já não se capitalizam, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa já muito antiga. E aí, eu acho que vale a pena dar uma aprofundada nesse tema. Já ouviu esse termo, Geni? Comunismo Não tinha primitivo? escutado. Não tinha escutado. Eu acho que dentro do que a gente conversou, talvez valha a pena uma atençãozinha, que eu preciso também me aprofundar. Segue aí. Perfeito. Então, a palavra primitivo, ela, se usada no seu sentido literal, eu não vejo problema, no sentido de tempo, né? De quem estava aqui primeiro. Uhum. Mas não é usada nesse sentido costumeiramente, né? O primitivo não é usado no sentido temporal unicamente, mas com uma atribuição moral de uma forma de vida rudimentar. Nessa ideia de progresso que eu vinha falando antes, né? Sim. Quanto mais antigo, mais atrasado, quanto mais contemporâneo, mais civilizado. E essa é uma noção de tempo que ela é linear, né? Passado, presente e futuro. E a gente não opera por essa via de progresso do tempo. O tempo não tem seus ponteiros regulados pela vida humana
para algo, essa noção de antes e depois, de superação e tudo mais, né? É, então, eu não sei, assim, se é um termo que é interessante de usar, porque ele costuma vir com essa carga, né, Sim. moral de um modo de vida simplista ou coisa assim. Sim, acredito que nesse momento dos estudos vem desse primeira colocação que você colocou da origem da palavra, né, do sentido da palavra, dos primeiros, como já se viviam lá antes da gente chegar e fazer tudo isso que fez, né? Bruna colocou algo aqui, ó. Geni, fala um pouco sobre a questão tão disseminada que trata os povos indígenas como verdadeiros donos da terra. Essa noção de propriedade cabe ao pensamento e à tradição indígena? Ótimo. Tudo bom, Bruna? Então, nós temos uma grande variedade, né, entre nós, povos indígenas, mas eu arrisco dizer que essa noção de propriedade no sentido capitalista, enfim, não é algo que faça sentido para a gente. Em algumas frases aparece, né? Nós somos verdadeiros donos da terra e tudo mais. E aí eu queria indicar um texto do parente Casé Tupinambá, em que ele fala o seguinte: nós não somos os donos da terra, nós somos a terra. O direito à propriedade é um direito que se construiu nas constituições como um direito secundário, algo que você tem é diferente de algo que você é, né? Então é uma passagem muito importante essa, de não pensar algo que nós temos, mas algo que nós somos. Então, uma forma que eu, por exemplo, uso é de que nós somos filhos da terra, como os outros seres também são. Então, se nós somos filhos da terra, a relação que se estabelece aí não é de propriedade. E aí tem aquela frase, né, que se dizia que era assim, lá é terra sem dono, né, que os bandeirantes, enfim, falavam. Lá é terra sem dono, lá é terra sem lei. Então, essa noção de que só é possível respeitar algo que tem um dono, ela orienta, inclusive, a monogamia, por exemplo. Então, respeita que eu sou tal coisa, né? Então, deslocar essa noção de respeito para, sim, essa terra não tem dono. No entanto, isso não autoriza que ela seja invadida, né? Então, meio nesse sentido. Tá certo. Colonizou, né? Pegou, tomou posse das coisas, né? Geni, antes que o Instagram avise aqui 30 segundos e tudo mais, a Vicky está perguntando onde podemos achar os textos. Eu vou conversar com a Geni assim que acabar aqui para a gente conseguir pegar as indicações, para a gente liberar as indicações, aí fica tudo compilado certinho, fica mais fácil para a gente acessar, tá, Geni? Aí a gente conversa para acertar isso. Temos um minuto, eu acredito que antes que acabe de qualquer jeito, é muito importante também esse momento de conseguir agradecer e se despedir. Gratidão, gratidão para todas, para todos que tiveram aí. Foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Fiz as minhas anotações aqui, vou estudar um pouquinho mais, vou esperar as indicações também para aprofundar um pouco mais. Espero que todo mundo possa fazer isso também. Geni, gratidão por aceitar, gratidão por estar, gratidão por ser, né? Gratidão, somente isso. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e também as pessoas que nos acompanharam. Um grande abraço e até breve. Até. Valeu, pessoal.